Ei pessoal, tudo bem? Nós agora vamos dar continuidade à sequência de vídeos que eu e meu amigo, o professor Felipe Alves, iniciamos. O Felipe mostrou para vocês a importância do conhecimento gramatical na redação, a importância da obediência às normas gramaticais na redação. E no caso do Enem, essa obediência vai ser avaliada na competência 1. Nós agora vamos falar da competência 2. A competência 2 também, obviamente, valendo 200 pontos. E nós vamos ter lá 6 níveis para poder colocar a sua nota na competência 2. A competência 2, ela vai avaliar 3 aspectos. Vamos ver então quais são esses 3 aspectos. Primeiro, adequação ao tema. Então, a competência 2 vai avaliar se você entendeu a proposta de redação, se você compreendeu a temática e está abordando toda a temática no seu texto todo. Eu estou partindo do princípio que você já vai dominar isso, hein? Que você vai saber, que você vai ler os textos motivadores, vai ler a proposta e vai entender o tema da redação, ok? Segundo ponto que vai ser avaliado, segundo aspecto que vai ser avaliado, adequação ao tipo textual. E qual é o tipo textual que o Enem exige? Texto dissertativo argumentativo, que você já sabe o que é. O que é um texto dissertativo argumentativo? Você vai defender o seu posicionamento, tá? Você vai defender a sua opinião, o seu ponto de vista, e para defender a sua opinião você vai usar argumentos para sustentar o seu posicionamento. Esses argumentos são informações que vão sustentar o seu ponto de vista, que vão fundamentar os seus argumentos, ok? Terceiro aspecto, repertório sociocultural produtivo. Reparem que eu coloquei aqui, estou destacando aqui a palavra produtivo. Vamos entender o que é um repertório sociocultural produtivo. Primeiro, é um repertório legítimo. O que é um repertório legítimo? É um repertório verdadeiro que pode ser comprovado pelas áreas do conhecimento. Então, é uma informação que você traz de química, uma informação de biologia, de filosofia, de sociologia e por aí vai. E todas essas informações são verdadeiras, são legítimas. Tanto é que elas podem ser comprovadas, ok? Outra característica do repertório sociocultural produtivo: o repertório deve estar relacionado à discussão do seu texto naquele momento. A questão não é só escolher um repertório sociocultural relacionado com o tema, não. Eu tenho que avaliar o que está sendo discutido naquele momento no texto. E o repertório sociocultural precisa ter relação com aquilo que está sendo falado naquele momento do texto. Então, nós precisamos de prestar muita atenção nesse aspecto, tomar bastante cuidado em relação a isso, ok? E a terceira característica do repertório sociocultural produtivo: ele deve estar explicado na sua redação. O que é um repertório sociocultural explicado? Você vai trazer informação suficiente sobre aquele repertório sociocultural para que uma pessoa leiga entenda o seu repertório. Então, o que a gente precisa pensar? O corretor, ele não tem obrigação de saber tudo de história, química, biologia, filosofia, sociologia. Claro que não. Então, o que você vai fazer? Se você, por exemplo, citar um filósofo, o que você vai ter que fazer? Colocar a teoria do filósofo, explicar a teoria do filósofo. É uma explicação suficiente para que o corretor entenda e veja a relação do seu repertório com o texto, ok? Para a gente poder ilustrar um parágrafo que apresenta esses 3 aspectos da competência 2, nós vamos ler juntos um parágrafo do desenvolvimento da redação de uma aluna, né? Então, tinha lá a redação dela, eu fui lá e peguei um parágrafo do desenvolvimento para a gente poder analisar esses 3 aspectos, ok? Nós vamos ler um parágrafo sobre o tema do Enem 2018.
Qual que é o tema do Enem 2018? Que ó, coloquei aqui para nós. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, na internet há um controle de dados, esse controle de dados manipula o comportamento do usuário, manipula o comportamento do indivíduo. Então o tema é o indivíduo sendo manipulado, o pensamento e o comportamento do indivíduo sendo manipulados pelo controle de dados que há na internet, ok? Você vai ler junto aí comigo o texto que vai aparecer na sua tela. Então vamos lá. Outro aspecto relevante é analisar as consequências da manipulação do comportamento pelo mundo virtual. Em primeiro lugar, a internet impõe a ideia de uma falsa liberdade, visto que o usuário acredita que esteja realmente sendo autônomo e escolhendo o conteúdo a que deseja ter acesso. Porém, isso é uma ilusão, porque as muitas opções disponíveis já foram previamente selecionadas. Essa manipulação relaciona-se à alegoria da caverna de Platão, pois, da mesma maneira como seres humanos vivem aprisionados, enxergam apenas sombras como sendo a realidade, a sociedade vive em uma caverna digital, uma vez que a rede molda o comportamento das pessoas e não permite uma flexibilização de pensamentos. Em segundo lugar, a imposição do conteúdo diminui o senso crítico do indivíduo, porque forma pessoas alienadas, as quais seguem as recomendações das redes sem geralmente questioná-las e são muitas vezes privadas de opiniões opostas. Ok, então vamos entender esse parágrafo, tá? Nós vamos então ver a adequação ao tema, nós vamos ver um posicionamento sendo defendido, então a gente tem um posicionamento explícito que vai ser defendido, que precisa ser fundamentado, e nós vamos ver o repertório sociocultural, ok? Então vamos lá. Só para fazer uma observação, isso aqui é o segundo parágrafo do desenvolvimento, ok? Então vamos ler juntos e fazer as marcações, tá? Então nós temos assim, outro aspecto relevante, outro aspecto importante. Então já está sendo posicionamento desse aluno aparecendo, tá? Outro aspecto relevante, quando ela usa outro aspecto, ela está indicando que um aspecto já foi apresentado, né? E esse aspecto que já foi apresentado, no caso, apareceu no desenvolvimento 1. Ok? Então, outro aspecto relevante é uma forma de fazer ligação com o desenvolvimento 1, um aspecto. Só estou fazendo essa observação, mas não é a competência 2 que faz essa avaliação. No caso, é a competência 4 que faz essa avaliação. Ok? Mas aqui, ó, outro aspecto relevante, outro aspecto importante, marca de opinião, é analisar as consequências da manipulação do comportamento pelo mundo virtual. Quando coloca manipulação do comportamento pelo mundo virtual, já está falando do quê? Do tema. Manipulação do comportamento do indivíduo na internet. Então já está fazendo referência ao tema, tá? E quando essa aluna coloca analisar as consequências, é para indicar para nós que esse parágrafo vai falar das consequências da manipulação do comportamento. Tranquilo? Só uma observação. As consequências, plural, mais de uma consequência. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar é a primeira consequência, tá? A internet impõe a ideia de uma falsa liberdade. Ah, olha como que ela está vendo, olha a visão dessa aluna, a interpretação dessa aluna. A internet impõe a ideia de uma falsa liberdade, ok? O que ela tem que fazer agora? Explicar para nós essa falsa liberdade, que é a característica do texto dissertativo argumentativo, né? Visto que o usuário acredita que esteja realmente sendo autônomo, o usuário acredita que esteja realmente
sendo independente no seu pensamento, ok? Sendo autônomo e escolhendo o conteúdo a que deseja ter acesso. Porém, a ideia é contrária, isso é uma ilusão, posicionamento dela. Então, ela está interpretando o que acontece. O usuário acha que está lá com toda a liberdade para escolher o conteúdo, mas na verdade ele está sendo iludido. Tudo posicionamento dela sobre o tema manipulação do comportamento na internet, tá? Porque ela agora explica por que é uma ilusão. Porque as muitas opções disponíveis já foram previamente selecionadas, né? Então tá lá o usuário achando que tem liberdade para escolher o conteúdo que ele quer. Na verdade não é total liberdade assim, porque as opções disponíveis, os textos disponíveis já foram previamente selecionados pela internet. É o controle de dados, né? Opções previamente selecionadas é o controle de dados pela internet, ok? Aí vem essa manipulação que ele acabou de falar aqui, né, de já ter lá selecionado previamente os textos que estarão disponíveis. Essa manipulação relaciona-se à alegoria da caverna de Platão. Começou aqui agora o repertório sociocultural. Então, primeiro, ele tem que ser legítimo. Ele é legítimo, né? Então, a gente sabe que há o mito da caverna de Platão. Então, ele é legítimo, ok? Ele precisa estar relacionado com o tema, com a discussão do tema nesse momento. A discussão do tema nesse momento é o usuário sendo manipulado, achando que tem liberdade, né? Então, aqui, ó. Essa manipulação relaciona-se à alegoria da caverna. Por que é essa relação? Me explica a relação do repertório com o texto, tá? Pois, da mesma maneira como os seres humanos vivem aprisionados, onde que os seres humanos vivem aprisionados? No mito da caverna, na alegoria da caverna. Tá vendo que ela está explicando o repertório sociocultural, tá? Os seres humanos vivem aprisionados e enxergam apenas sombras, como sendo realidade, mito da caverna. Eles estão vendo sombras e eles estão achando que estão vendo o quê? A realidade. Na verdade, eles estão sendo manipulados, ok? A sociedade vive em uma caverna digital, 10 demais, a relação que ela está fazendo agora, né? Então, ela está querendo mostrar para nós que a internet é uma caverna. Por que a internet é uma caverna? Porque a internet nos mostra parte da realidade e a gente acredita que está vendo a realidade toda. Tá vendo a associação que ela fez? Foi muito bacana, tá? Uma vez que, olha aí, ó, explicando a caverna digital para fazer associação à caverna do mito da caverna, de Platão. Uma vez que a rede molda o comportamento das pessoas, como acontece no mito da caverna, e não permite uma flexibilização de pensamento, como acontece no mito da caverna. As pessoas não acreditam em nada além daquilo que elas estão vendo, né? Então, o que a gente percebe? Está dentro do tema, tem marca de posicionamento e tem repertório sociocultural produtivo, tá? Aí vem, em segundo lugar, certinho, porque você colocou em primeiro lugar, tem que colocar o em segundo lugar para apresentar para nós a segunda consequência. A primeira consequência é falsa liberdade, igual os prisioneiros lá do mito da caverna, falsa liberdade. Ok? Vamos ver a segunda consequência. Em segundo lugar, a imposição do conteúdo feito pela internet, que é a manipulação, né? Diminui o senso crítico do indivíduo. Diminui o senso crítico do indivíduo. É a segunda consequência, que é a interpretação dela, é a visão dela, é o posicionamento dela. Então, na verdade, cada consequência que ela apresenta é a marca de opinião dela. É como ela enxerga essa manipulação do comportamento do indivíduo pela internet, na internet, tá? Diminui o senso crítico do indivíduo, porque forma pessoas alienadas. Aí, pessoas alienadas, a interpretação dela. E ela vai explicar porque forma pessoas alienadas, né? As quais seguem as recomendações das redes, sem geralmente questioná-las, né? Para não ser muito taxativo, coloco geralmente para indicar que isso é uma tendência. Aceita a informação da internet e não questiona, tá?
sem geralmente questioná-las e são muitas vezes privadas de opiniões opostas. Então os usuários muitas vezes são privados de opiniões opostas. Como eles só enxergam aquilo com o qual eles concordam, acaba que eles ficam o quê? Sem senso crítico, porque eles não têm acesso a uma opinião contrária, eles não têm acesso a uma opinião oposta. Como é que eles vão desenvolver o senso crítico deles? Ok? Então, isso aqui, esse parágrafo foi um exemplo excelente para ilustrar para nós como que essa aluna teve cuidado de permanecer dentro do tema, como essa aluna apresenta o posicionamento dela e justifica, porque é um texto dissertativo argumentativo, quando ela apresenta as consequências que ela interpretou e ela justifica essas consequências e ela faz um repertório sociocultural produtivo, ou seja, ela segue as 3 características. É verdadeiro, está relacionado com o conteúdo do texto, que é a consequência falsa liberdade, né? E ele está explicado. Quem não tem um conhecimento prévio sobre o mito da caverna consegue entender do que ela está falando. Viu como é que é fácil? Na próxima aula, no próximo vídeo, o professor Felipe Alves vai falar para vocês da competência 3, para vocês continuarem entendendo como que é fácil tirar acima de 900 na redação do Enem. Basta você ser direcionado de forma eficiente, ok? Espero você. Até mais!